Olá, boa tarde. O Zoológico de Belo Horizonte tem adotado novas medidas para ajudar no estímulo dos animais, como o uso de itens e objetos que promovem enriquecimento ambiental. Este furão que vocês estão vendo aí todo agitado é o fubá. Ele está brincando com um dos itens usados como estímulo de enriquecimento ambiental, iniciativa da Seção de Bem-Estar Animal do Zoológico de Belo Horizonte. O enriquecimento ambiental ele é usado para garantir que o animal melhore os níveis de bem-estar dele, né? A gente melhora o nível de bem-estar, estimulando os comportamentos naturais da espécie. A gente faz o teste, avalia o comportamento dos animais e depois vai vir nesses itens as dicas de enriquecimento para as pessoas fazerem também. E o fubá não é o único que tem se adaptado bem ao programa não, viu? Diversas espécies do zoológico têm tido bons resultados com o estudo, que deve levar ainda pelo menos 1 ano e meio até ser concluído. E até mesmo o lobo-guará está à vontade no recinto com a petbol. Eles gostam muito, eles têm interagido bastante, né? Cada um à sua maneira. A gente tem uma programação semanal, onde a gente coloca os animais que vão receber as atividades de enriquecimento e a pessoa que é responsável por ela. A gente prepara, os tratadores e os estagiários preparam os itens lá embaixo, no nosso quartinho, nosso depósito. Eles sobem, o tratador da área já está sabendo, porque ele recebe a programação, então ele ajuda a colocar o item lá dentro e aí a gente libera para os animais interagirem. Dentre os itens estão a petbol, o tapete e o labirinto, cada um com uma função diferente. Tem a petbol, tem o tapete que vocês vão ver aqui nos furões, que é um tapetinho de forrageamento. Ele tem uns feltros assim, parece um matinho. E aí, na verdade, o tapete é para esconder o alimento e o animal ter mais dificuldade para adquirir o alimento. A gente tem a cat escova, que é uma escovinha de silicone, ela é tipo um tapete com umas cerdinhas de silicone. Ela é usada para gatos, mas aqui a gente põe para serpentes, para os jabutis. Para os mamíferos a gente não põe porque eles podem morder e engolir. A intenção é que após o estudo, os itens sejam incluídos na rotina dos animais. Além disso, os dados coletados serão encaminhados a uma plataforma de compartilhamento internacional de dados científicos para gerenciamento de informações de animais de jardins zoológicos. A passagem de metrô vai ficar mais cara em Belo Horizonte. A partir do dia 1º de julho, a tarifa vai passar a custar R$ 5,50. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Com a mudança no valor do metrô da capital, as tarifas de integração em ônibus do sistema metropolitano também vão sofrer reajuste. E no próximo domingo, dia 30, a paróquia São Tiago Maior, no bairro Jardim São José, região noroeste da capital, vai promover o encontro de corais a partir das 7h30 com repertório de música sacro e popular. Para falar sobre o evento, vamos conversar com a Érica Lorena da Silva Marques, agente cultural responsável pelo encontro de corais. Boa tarde, Érica. Há quanto tempo acontece este encontro? Mais de uma década aqui no projeto. E, Érica, quantos corais vão participar do evento? Bom, a gente vai ter quatro corais aqui. Vai ter 2 corais inéditos, o Imprensa BT e o Voz Minas Gerais. O Imprensa BT, ele é um coral tradicional aqui de Minas, tem mais de 20 anos de história e tem como regente o Vitor Lopes. Já o Voz Minas Gerais, ele é formado por servidores do INSS e da Receita Federal. Ele já participou de festivais nacionais e internacionais, gravou seu primeiro CD em 2003 e tem como regente o Robson Lopes. A gente também vai ter o coral BDMG, que é um dos principais coros amadores aqui de Minas. Ele já participou de outro encontro de corais aqui. Este ano ele completa 35 anos de história. E quem é o regente é o Leonardo Cunha. E tem o Coral São Tiago, que é o coral anfitrião do evento. A gente surgiu em 2006 e é formado por adolescentes que participavam do coral Pequenos Girassóis. Depois foi introduzido Fonte de Luz, ambos aqui da paróquia São Tiago. A gente já se apresentou em várias localidades de BH e da região, como Itabira e Brumadinho, onde a gente fez concerto. E também, de modo muito especial, em hospitais e asilos. E o repertório vai contar com uma mistura, de músicas sacro, também populares. Como que ele foi definido?
Então, o repertório do Encontro de Corais é definido por cada coral. E aí alguns corais vão fazer músicas populares norte-americanas, outros vão fazer músicas populares brasileiras e outros vão fazer músicas sacras, como o Aleluia de Handel e a Veverum de Mozart, por exemplo. E a paróquia tem uma forte relação com a música, inclusive tem aulas de música aí. Como que funciona? Desde quando essas aulas existem? Então, como eu falei, né, o projeto ele surge em 2006 e aí depois o projeto ele vai crescendo e aí é introduzida aulas de violão, flauta, teclado, ukulele. Todas essas aulas são oferecidas gratuitamente para a comunidade. A gente também tem o coral adulto, que é regido atualmente pela Letícia Rocha e Tainá Duarte, e o coral infantil, que é regido pela Tainá Duarte. E por fim, gostaria que você deixasse um convite para o público. Bom, gente, o Encontro de Corais vai acontecer dia 30 de junho, esse domingo agora, às 19h30, no Salão Paroquial Padre Tiago, Rua Flor de Morango, número 45, bairro Jardim São José. Fica na região noroeste, próximo do bairro Alípio de Melo. E será um prazer ter vocês aqui com a gente. Todos vocês são muito bem-vindos a participar do evento. Érica, muito obrigado pela sua participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Eu que agradeço. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, preside no próximo sábado, dia 29, a ordenação presbiterial dos diáconos Daniel Marcos Ramos, Lucas Henrique Aguiar Rodrigues e Rômulo José Domingos Moreira. A celebração solene será às 9 horas da manhã, na Catedral Cristo Rei. A região episcopal Nossa Senhora do Rosário convida leigos e fiéis para o encontro regional da Pastoral do Dízimo, também no próximo sábado, dia 29, às 9 horas da manhã, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho. O encontro é uma oportunidade para os participantes trocarem aprendizados e refletirem sobre a importância do dízimo no dia a dia das comunidades de fé. O endereço do santuário é Rua Coronel Alberto Cambraia, 140, no bairro Santa Cruz, em Brumadinho. E estão abertas as inscrições para o Encontro Estadual do Movimento Mineiro de Fé e Política, com o tema Esperançar e Resistir, Construindo Caminhos. A 7ª edição do evento acontece entre os dias 2 e 4 de agosto em Contagem. Para participar deste momento de reflexão, é possível se inscrever por meio de um formulário que está disponível no site da Arquidiocese de BH. Vamos ver como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 34% e 79%. Em Igarapé, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e a presença de nuvens, mas não chove. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 87%. Em Muriaé, na zona da mata, o dia será de sol com algumas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 86%. O Museu Casa Kubitschek, que compõe o Conjunto Moderno da Pampulha, está celebrando 10 anos de atuação com uma programação especial. A repórter Fernanda Pontes está lá e vai passar todas as informações para a gente. Boa tarde, Fernanda. A programação está recheada, né? Ei, Pedro, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Pois é, hoje tem uma programação super especial aqui no Museu Casa Kubitschek que completa 10 anos. Além do lançamento da exposição Traçar Moderno, vai ter também lançamento de livro. A Isabela Guerra, ela é diretora de museus da Fundação Municipal de Cultura, está do meu lado e vai bater um papo comigo sobre esse assunto, né, Isabela? Boa tarde, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. Eu queria que você fizesse para a gente um balanço desses 10 anos, né, de atividade do museu aqui na Pampulha. Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui. Esse museu é o museu mais recente aqui da Pampulha, é um museu que possibilitou as pessoas conhecerem esse espírito doméstico do modernismo. Então, ao longo desses 10 anos, o museu apresenta exposições contemporâneas, com seu acervo, com uma discussão sobre a Pampulha, uma discussão sobre o modernismo. Recebeu muitos visitantes, né, que tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto, essa casa, esse projeto de Niemeyer,
uma casa pensada como casa de campo para o Juscelino Kubitschek, com um jardim planejado pelo Burle Marx, e também foram muitas propostas educativas no nosso jardim, um grupo de bordados, bordando memórias, muitas publicações, então são 10 anos de muita riqueza para o patrimônio da cidade. Queria que você falasse, sobretudo, a relação do espaço com a Pampulha, né? Não só em relação ao modernismo, mas como que esse espaço está integrado hoje à vida de quem mora e passeia por aqui. Então, essa casa ela está totalmente integrada à Pampulha, porque ela foi pensada dentro do projeto desse conjunto moderno da Pampulha. A gente tem os espaços públicos que foram planejados naquele momento, o cassino, a casa do baile, o iate, a igrejinha, e esse espaço que a gente está, essa casa, né, que hoje é o Museu Casa Kubitschek, essa casa foi planejada como um espaço doméstico, como se fosse um exemplo a ser seguido para Pampulha, que é esse exemplo de relação com a paisagem, de uma casa moderna, uma casa pensada para o lazer. Então, essa casa está totalmente integrada a esse conjunto moderno. É um jeito de pensar mesmo naquele momento, né? Um jeito de pensar o lazer, o esporte e a alegria mesmo. Eu queria que você falasse também sobre o lançamento hoje da exposição Traçar Moderno, né? E também do livro, né? Tudo isso voltado para essa programação de 10 anos. É uma programação intensa, rica, importante. A gente vai inaugurar a exposição Traçar Moderno, construindo formas e trajetórias, que a gente traz esse acervo que é um acervo de objetos, um acervo mobiliário, que é totalmente integrado a essa casa, porque ele tem um mobiliário modernista, né? Só que a gente traz junto algumas obras de arte contemporânea, uma paisagem sonora do Daniel, que ele andou aí pela Pampulha, né? Cobrindo como que é essa Pampulha hoje. A Elisa Campos, que nos traz uma leitura desse jardim. E a gente tem o Daniel Saboia, que vai nos trazer essa ideia de quem constrói, né, isso tudo que a gente tem hoje. Que gestos são esses das pessoas que constroem? E ligado a isso, a gente também tem um vídeo de marceneiros. Então, se o nosso mobiliário segue uma tradição da marcenaria no Brasil, quem trabalha a marcenaria hoje aqui em Belo Horizonte? Então, ela tem todos esses elementos aí. E junto com o livro, assim, que é uma conquista que a gente tem desses educativos dos 3 museus municipais da Pampulha, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, Centro de Referência de Arquitetura e Urbanismo, e o Museu Casa Kubitschek. Então, esses educativos coordenados, né, pela equipe da Diretoria de Museus, eles trouxeram as experiências de 4 anos de projetos educativos relacionados aqui, dessa relação com o público, com os visitantes, com o público que a gente tem intenso, outros que são passageiros, né? Gente que está sempre com a gente, outro que vem só uma vez. E uma publicação que traz também para a gente como esse educativo faz essa leitura dessa paisagem da Pampulha. Então, é um livro muito importante para a gente. Eu queria que você fizesse o convite para quem nos assiste, né? Ressaltar que a exposição é de longa duração, como você falou, e a entrada gratuita. É uma exposição que todo mundo vai ter a oportunidade de ver, né? Que é uma exposição que vai ficar aqui cerca de 2 anos, então são muitos finais de semana para quem visita a Pampulha, poder nos visitar aqui. A nossa visitação é gratuita, é aberta, é livre para todo mundo, e é de quarta a domingo, de 10 da manhã às 18 horas. São todos convidados, serão todos bem-vindos aqui no Museu Casa Kubitschek. Tá certo, Isabela, muito obrigada pela sua participação. Pedro, está feito o convite aí pela Isabela, eu volto com você. Obrigado, Fernanda. E olha, com tanto tempo, não dá para ter desculpa para não deixar de participar dessa comemoração dos 10 anos do Museu Casa Kubitschek. Futebol, noite boa para os mineiros no Brasileirão. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e segue invicto no Mineirão. Gabriel Veron marcou o primeiro e Vitinho fechou o placar. A Raposa, com esse resultado, subiu para o 5º lugar da tabela do Brasileirão Série A. Já o Atlético jogou fora de casa e também venceu, no caso Internacional, por 2-1. Igor Rabelo abriu o placar para o Galo. Alan Patrick empatou para o Colorado, mas Rômulo conseguiu definir a vitória já nos acréscimos da partida. Com o resultado, o Galo assumiu o 9º lugar da competição. A Prefeitura de Belo Horizonte está intensificando o chamado para a 2ª dose da vacina contra a dengue. Segundo a PBH, das 48 mil pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante, apenas 20% voltaram para o reforço. Nesse momento, a vacina está disponível para o público entre 10 e 14 anos.
Para tomar a vacina, é necessário apresentar o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina, além de estar acompanhado por um responsável. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, além do serviço de atenção à ajuda do viajante. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no portal prefeitura.pbh.gov.br. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarca hoje em Belo Horizonte. Esta será a sua 4ª visita ao estado neste ano. A expectativa é que ele chegue em BH por volta de 2 horas da tarde para visitar as obras da Avenida Maracanã, que vai conectar os municípios de Esmeraldas, Betim, Belo Horizonte e Contagem. Já na sexta-feira, Lula deve seguir em Minas Gerais, cumprindo a agenda. As conversas sobre a dívida de Minas Gerais têm ganhado repercussão. Assunto da análise do cientista político Malco Camargo. Tem muitas políticas públicas implementadas pelo governo estadual, em conjunto com outros governos, que impactam diretamente a vida das pessoas. Estou falando das políticas de segurança, de saúde, da carreira do servidor, da gestão do Estado e das suas políticas. Mas uma delas tem sido palco de brigas e é fundamental para todas as demais: a solução da dívida de Minas. A dívida do Estado de Minas Gerais é impagável. O Estado, assim como o cidadão, quando está endividado, não consegue abastecer de políticas públicas os seus cidadãos. Assim como a nossa casa, quando estamos endividados, abastecer a geladeira fica bem mais difícil. É nesse cenário que nós precisamos sim discutir a dívida de Minas. É nesse cenário que nós temos que aproveitar a oportunidade de ter Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de ter Tadeu Martins Leite na Assembleia, de ter o governador Romeu Zema aqui como governador. E os três precisam deixar as suas vaidades e se articular para propor uma solução definitiva para a dívida de Minas. Caso contrário, a nossa geladeira e as políticas públicas continuarão muito vazias. A Receita Federal recebeu cerca de 42 milhões e 400 mil declarações de imposto de renda neste ano. Foram 600 mil a menos do que o esperado. Quem não enviou o documento terá que pagar multa. O coordenador do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da PUC Minas, professor Antônio Paixão, vai tirar dúvidas sobre o assunto. Boa tarde, Antônio. Como fica a situação de quem não enviou a declaração de imposto de renda? Boa tarde, Pedro. Bem, bom, quem não entregou a declaração, esses dados estão na base de dados da Receita Federal, né? Pela declaração pela fonte pagadora. Então, quem está na obrigação está sujeito à multa, né? Por entrega em atraso. Então, é importante que as pessoas observem se enquadram, né, dentro da faixa de rendimento e outras obrigações, né, para a declaração. Estando obrigado, é muito fácil, o mais rápido possível, antes de receber essa notificação da Receita. E como é calculada essa multa? Bom, a multa pelo atraso da entrega, né, é na base de 1% sobre o valor do imposto, né, com o valor mínimo de R$ 165,74, né, limitado ao máximo de 20% do valor do imposto. E tem pessoas que enviaram de qualquer jeito a declaração para não perder o prazo e tem que retificar o documento. Como é feito esse processo? Sim, é um procedimento normal, né, e importante, se a pessoa não tem todos os dados, que mande, né, a declaração antes. Esse procedimento não está incorreto, né, de conhecimento da Receita. É importante que a pessoa faça isso. E depois, como você está dizendo, como fazer essa retificação, né? O ideal é que se faça essa retificação direto dentro do sistema da Receita, né, com acesso através da conta Gov. Então, a pessoa tem o acesso nos dados que já estão na base lá da Receita e faz diretamente aí a retificação dos dados, né? E caso a pessoa não tenha esse acesso, ela pode fazer no formulário
da declaração, offline, mas o ideal é que ela faça através do site, né, com acesso pela conta Gov. E nesse caso da necessidade de retificação, há multa? Não. A multa acontece pelo atraso da entrega, né? Tendo entregado a primeira versão dentro do prazo, não há multa. A retificação é aceita pela Receita, é considerado o procedimento correto, pode ser feito a qualquer tempo e quantas vezes for necessário. Não tem multa por essa mudança. A declaração pré-preenchida ainda pode ser usada? Sim, é exatamente, né, quando a pessoa vai fazer a declaração, como eu estou dizendo, a retificação, mas a primeira vez também, né, pela conta Gov, ela tem acesso aos dados que já estão na base de dados da Receita Federal. Então, aí ela faz a complementação, a conferência, né, dos dados que estão informados lá e faz a complementação das informações que ela tem. É a melhor forma de se fazer a declaração, mais segura e onde ocorre menos erro na confrontação dos dados. Professor, é possível o contribuinte saber o que está errado na declaração? Ele recebe alguma mensagem da Receita? Sim, nessa fase agora, após a entrega, né, inicial da declaração de imposto de renda, a Receita começa a fazer já essas verificações, né, checagem das bases de dados, faz a comunicação ao contribuinte que ele tem uma notificação, né, da insuficiência, ele tem um prazo ainda para poder fazer essas retificações, fazer as correções sem nenhuma penalidade, né? Não fazendo isso dentro de certo prazo, aí a Receita faz a intimação. A partir daí, ele já tem as penalidades de multa pelas incorreções. Professor, muito obrigado pela sua participação no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, Pedro. Ficamos à disposição. Se você ainda não faz parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 75% da meta de junho. A sua doação é muito importante. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. E para rever as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá!